Oi pessoal, tudo bem? Pra quem não me conhece, eu sou a Carol e hoje eu vim contar um pouco pra vocês sobre como que é trabalhar em navio de cruzeiro, especialmente na área da cozinha, né, que foi a área que eu trabalhei. Então, eu trabalhei no navio ano passado, em 2023, e vou falar um pouco pra vocês do que eu aprendi aí sobre o trabalho em navio de cruzeiro, tá? Então vamos começar do básico, para quem não sabe nada sobre trabalho de navio em cruzeiro. Basicamente a gente mora no navio por um período, que na época que eu fui era 7 meses, hoje em dia, se eu não me engano, tá 6 meses o contrato. Então durante esses 6 meses tu mora no navio, daí tu tem um período de férias de 2 meses que tu fica em casa e depois a companhia te manda um novo embarque, se tu aceitar o embarque, eles te mandam uma nova passagem e tu fica mais 6 meses embarcado e por aí vai. No navio de cruzeiro, tu trabalha todos os dias, tu não tem folga nunca. Então durante esse contrato tu vai trabalhar todos os dias as horas, o tempo, vai depender de onde tu tá, de onde tu embarcou, porque tem algumas regalias, entre aspas, né, regalias, para brasileiros. Então, se tu é brasileiro, tu embarcou no Brasil, tu tá no Brasil, o máximo de horas que tu pode trabalhar por dia são 10 horas. E no momento que tu tá em outro lugar, tu trabalha até 11 horas por dia. Isso em teoria, tá? Porque quando eu tava no navio, eu trabalhava mais do que isso. Então tem esse tempo máximo, mas nem sempre isso acontece. Vai depender da lotação do navio, vai depender se a tripulação tá completa ou se tem gente faltando. E também se tu vai bater pé, né? Porque, na verdade, se tu bater pé, se tu disser eu não vou trabalhar mais, e tu pegar e for pra tua cabine e falar com o RH se for preciso, o RH vai ficar do teu lado, tá? Mas da minha experiência que eu tive, é meio complicado tu fazer isso, porque as pessoas que trabalham contigo ficam sabendo do que tu fez, elas estão vendo que tu não tá querendo fazer horas a mais. E se tu for no RH, provavelmente o teu chefe, teu supervisor vai ser notificado, e isso pode ser um problema, tá? Porque o clima dentro do navio, especialmente em cozinha, nem sempre é um clima tão amigável, tá? Então, na minha experiência, o clima era bem hostil. Então eu preferia não denunciar, eu preferia não brigar, porque eu sabia que eu ia me ferrar muito se eu tentasse bater de frente com pessoas que são superiores a mim, sabe? Então, é isso, assim, a questão das horas de trabalho. E tem diferentes setores, né? Então, no meu setor que eu trabalhava na linha mesmo, na janta dos clientes. E, quer dizer, café da manhã, almoço e janta, né? Mas eu trabalhava na preparação da comida dos clientes, então eu trabalhava das 7 da manhã às 11 da noite e eu tinha 2 intervalos ao longo do dia. Um intervalo de 2 horas e um intervalo de 3 horas. E, enfim, às vezes eu conseguia fazer o intervalo certinho, às vezes a gente tinha que trabalhar um pouco além ali para conseguir terminar tudo que tinha para terminar. E outra coisa interessante de se falar é que quando a gente trabalha em navio de cruzeiro, a gente tem que passar por treinamentos de segurança, a gente tem que passar por simulações, então simulação de incêndio, simulações. Então isso é uma coisa legal, assim, por um certo ponto. Mas quando tu tá dentro do navio se torna um pouco cansativo, porque geralmente esses treinamentos, essas simulações acontecem no horário do teu intervalo. Então isso acaba tomando o teu tempo, né? O tempo que tu poderia estar descansando ou que tu poderia estar desembarcando em algum país. Mas faz parte, né? Não tem o que se fazer em relação a isso.
e as regras são bem rigorosas sobre comparecimento. Então, se tu não comparecer, eles vão te chamar para mais reunião, tu vai ter que fazer mais treinamento. Quanto mais tu quiser burlar ou não comparecer, mais tu vai ser chamado para estar presente em outras reuniões. E a mesma coisa serve para reunião de cozinha, né? Então, se a gente tiver alguma reunião sobre segurança alimentar, sobre higiene, isso tudo vai acontecer no horário de intervalo, porque a cozinha não pode parar, né? A comida tem que estar lá quando o cliente chegar e simplesmente não tem como a cozinha parar. Então, as reuniões acontecem no intervalo. Uma coisa que provavelmente é o que a maioria de vocês que está começando a pesquisar sobre o assunto deve querer saber é sobre a parte de viajar. E para quem não sabe, quando a gente trabalha embarcado, a gente tá toda hora viajando, cada dia a gente acorda e tá num lugar diferente, tá num país diferente. E isso é uma coisa muito boa do navio e é um ponto muito motivador pra gente ir pro navio, mesmo sabendo dos perrengues que a gente vai passar, né? Então, essa é uma parte muito legal. Tá sempre em um lugar diferente, dá pra conhecer muitos países. Não é a mesma coisa do que tu viajar como turista, né? Porque tu vai ter que cumprir as tuas horas de trabalho, mas tu vai conhecer os lugares. Muitas vezes tu vai ter ali 2, 3 horas para desembarcar, para dar uma volta no lugar. Só que o que acontece é que geralmente o navio repete muitos lugares. Então o meu navio, o que eu tava, ele era organizado por semana. Então toda segunda-feira o navio tava no mesmo porto, toda terça tava no mesmo porto. E isso significa que tu só vai conseguir descer 2 horas, mas na semana que vem tu vai descer mais 2 e por aí vai. Então tu consegue conhecer um pouco dos lugares e é uma experiência muito válida, assim. Eu lembro que dentro do navio, assim, às vezes era bem pesado, bem cansativo, mas quando eu conseguia desembarcar, que eu olhava ao redor e eu dizia, meu Deus, eu tô na Grécia, eu tô em Santorini, lugar maravilhoso. Então, eu sentia que valia a pena quando eu tava vivendo esses momentos, sabe? Outra coisa, o salário do navio, ele é muito atrativo se comparado com os salários do Brasil. Então, um cozinheiro que nem eu, entrei como segunda cozinheira, que é a segunda posição de baixo para cima, né? E eu ganhava $1.000 por mês no navio, 1.020, alguma coisa assim. E isso, se tu for converter, dá em torno de R$6.000. Pra tu ganhar esse valor como cozinheira no Brasil, olha, é muito difícil. Enfim, só se tu se tornar chefe, quem é aí da área sabe como que é complicado. E mesmo sendo chefe, às vezes a gente não ganha esse valor. Então, o salário é muito atrativo se for comparado com o salário do Brasil. E dentro do navio, quando tu tá morando por esse período no navio, tu não tem nada de gasto. Porque tu não tem que pagar aluguel, tu não tem que pagar comida, tu tem tudo ali dentro do navio. Eles servem no Crew Mess, a gente tem o Crew Mess e o Crew Bar, que são áreas recreativas do navio. Ai, só um pouquinho, eu vou ter que sair daqui, porque tem gente conversando aqui. Mas, como eu tava dizendo, a gente tem o Crew Mess e o Crew Bar no navio, que são as áreas de tripulante, né? Que são as áreas onde a gente consegue se alimentar, tomar uma cerveja. Então, a alimentação é toda gratuita. E cerveja, bebida, enfim, tem disponível e é bem barato para comprar. Então, tu tem o teu cartãozinho, que é o Crew Card, que ele serve para tudo que tu for fazer. Então, se tu for trocar de uniforme, se tu for desembarcar do navio, para embarcar de volta, para tudo tu vai precisar, para entrar na cabine, tudo tu vai precisar desse cartãozinho. Então, para comprar coisas no bar, assim, no geral, é bem barato. No navio também tem disponível itens de higiene, tem papel higiênico, sabonete,
Só shampoo, condicionador, pasta de dente que tu vai ter que comprar. Mas fora isso, tu não tem gasto nenhum. Então, pra quem tá querendo juntar uma graninha, pra quem tá querendo começar a sair do país, pra quem quer viajar, é uma boa oportunidade. Mas tu tem que estar ciente de que vai ser puxado, que vai trabalhar muito, que tu não vai estar lá pra viajar, tu vai estar lá pra trabalhar. O que mais que eu ia falar? É que no navio, a gente... Uma coisa meio óbvia, né? Mas no navio a língua oficial é o inglês. Então tem gente de todos os países e tu tem que saber no mínimo um básico de inglês para tu conseguir se comunicar, para tu conseguir entender o que tá acontecendo. Os treinamentos de segurança são todos em inglês. E quando a gente trabalha no navio, a gente não tá lá só para exercer a nossa função de trabalho, digamos assim. Eu não tô lá só para ser cozinheira, mas a gente tem uma função de segurança também. Então, se dá uma emergência no navio, cada pessoa ali dentro tem uma função e tu tem que saber a tua função, tu tem que saber o que fazer se der uma emergência para ajudar os passageiros e para todo mundo conseguir evacuar do navio e se salvar. Geralmente, posições mais baixas, como cozinha, são posições que têm tarefas mais fáceis em caso de emergência no navio. Então tu vai ficar numa escada apontando para que lado tu tem que ir, mas para isso tu tem que saber se situar dentro do navio. Porque quando tu tá dentro do navio, parece tudo igual. É um corredor e daí tem ramificações com outros corredores. E então assim, leva um tempinho, mas tu consegue, com o tempo tu consegue se localizar e se entender dentro do navio. E isso é uma questão muito importante, tá? E falando então da estrutura do navio, né? Geralmente a parte dos funcionários fica abaixo do nível do mar. Isso significa que a gente não tem vista para fora do nível que a gente trabalha e mora. Então é tudo fechado, é um corredor, enfim, corredor, as cozinhas, mas é tudo fechado, tá? Então é muito importante para quem trabalha no navio sair do navio, pegar um sol, porque isso dá uma renovada muito, muito importante, sabe? Outra coisa são as cabines. Então as cabines geralmente são compartilhadas e isso vai depender muito de qual navio que tu tá, porque tem navio mais velho, tem navio mais novo, tem diferentes companhias. Geralmente as cabines são divididas entre 2 pessoas do mesmo sexo, mas pode chegar até 4 pessoas dividindo uma cabine. A cabine geralmente é bem pequena, tem uma beliche, então uma pessoa dorme em cima, uma pessoa dorme embaixo, cada uma tem um roupeirinho. Eu tenho algumas fotos, eu vou procurar elas, se eu achar eu vou deixar aqui. E a gente tem que ser bem paciente, bem tolerante. É um lado que tu tem que trabalhar em ti se tu quer morar em navio, né? Trabalhar em navio. Porque nem sempre a pessoa que tá na tua cabine vai ser uma pessoa higiênica, nem sempre vai ser uma pessoa que respeita as regras. E a cabine ela tem que estar sempre limpa, por questão de segurança. Porque não pode ter acúmulo de papel, não pode ter resto de comida, não pode ter coisa plugada na tomada, porque se causar um incêndio é uma coisa muito grave, sabe? Não pode fumar dentro da cabine, não pode comer dentro da cabine. Então tem bastante regrinhas assim no navio. A gente tem inspeções de tempo em tempo, a gente tem que abrir a nossa cabine, uma pessoa vai olhar, vai fiscalizar, vai ver se tá tudo certo. E no navio funciona basicamente
Tu tem que seguir as regras. Se tu não seguir alguma regra, for uma regra mais leve, entre aspas, tu toma um warning e com 3 warnings tu é desembarcado. E se tu descumprir alguma regra mais severa, tu pode ser desembarcado de cara, assim. Se tu for pego fumando dentro da cabine, se tu for pego com bebida alcoólica, com drogas, tu pode ser desembarcado imediatamente. Então tem que ser bem disciplinado e respeitar, né, gente? É o básico. Tu tá assinando um contrato, tu tá se propondo aquilo, então, na minha opinião, o básico é respeitar essas regrinhas. No navio também tem atividades recreativas para tripulação. Então, de vez em quando tem alguma coisa diferente acontecendo ou tem uma festa. No navio que eu trabalhava, geralmente era a cada 15 dias a gente tinha uma festa. E era bem legal, fazia muito bem assim para sair um pouco, desconectar um pouco daquele pensamento do trabalho o tempo todo. E só que assim, né, pra mim era bem corrido, pra mim e pra muito mais gente, né, que eu saía às 11 da noite do trabalho e daí eu tinha que correr pra cabine pra me arrumar, ir pra festa, porque 2 horas a festa acabava, então eu aproveitava ali umas 2 horas de festa, 2 horas e meia no máximo. E também, né, tu ia dormir 2, 2 e meia e no outro dia de manhã, 7 da manhã, já tinha que estar no trabalho de novo. Mas, na minha opinião, valia a pena, porque era um momento de descontração, um momento de dançar, de botar a energia pra fora e de se desconectar do trabalho, né? E tinha também karaokês, tinha alguns eventos no Crio Bar. E... só que assim, né, gente, tem uma coisa que eu não falei. Mas esse horário de trabalho era o meu horário de trabalho. O meu marido trabalhou no navio também ano passado, em outro navio. E quando ele entrou, ele estava trabalhando na parte de pré-preparo de carnes. Era como se fosse um açougue, mais ou menos isso, assim. Ele recebia as carnes, limpava, porcionava e preparava. E ele trabalhou também na parte de preparo de frutas, de vegetais. E nessas áreas, muitas vezes, tu trabalha 12 horas seguidas. Então, na verdade, tem 1 hora de intervalo. Só que no começo foi muito bom pra ele. Porque ele trabalhava das 7 da noite às 7 da manhã. Então, ele tinha 12 horas seguidas de folga. Isso proporcionava para ele mais tempo para descansar, mais tempo para descer do navio para passear. Então, se algum dia ele decidisse dormir menos, ele tinha bastante tempo para passear. E ele começou pela costa brasileira, então ele ia na praia, tomava banho de mar, tomava uma cerveja. Então, essa questão aí vai depender muito dos teus horários de trabalho, né? Assim como quem trabalhava no meu navio no Crio Mess, que era o nosso restaurante, tinha gente que 9 horas da noite estava liberado. Então, para essas pessoas era um pouco mais tranquilo de curtir a festa, as festas, né? E por aí vai. Mas falando de um modo geral, gente, essa é a vida de navio de cruzeiro. Tem pontos positivos, tem pontos negativos. A minha opinião sobre se vale a pena ou não é que vale a pena, especialmente se tu ainda... se tu tem o sonho de viajar, tu tem o sonho de sair do Brasil, que sempre foi um sonho meu, e tu ainda não vê outras portas, então tu não tem dinheiro para fazer um intercâmbio, dependendo do lugar que tu quer ir, também o inglês básico não é suficiente, então no navio tem companhias que aceitam o inglês mais básico, então na minha opinião vale sim a pena. Apesar de não ser mil maravilhas, eu, nesse momento da minha vida, eu não pretendo voltar a trabalhar em navio de cruzeiro. Mas eu acho uma boa porta de entrada para vida no exterior. E eu não acho que focar em construir carreira no navio seja a melhor solução. Porque depois que tu passou alguma temporada no navio,
e tu juntou uma grana, tu tem a oportunidade de sair de para outros lugares. Mas isso vai muito do objetivo de cada pessoa, da perspectiva de cada pessoa. Então, eu trabalhei com pessoas no navio que estavam há 8 anos, há 12 anos trabalhando em navio. E para essas pessoas valia a pena, porque elas não tinham o sonho de sair do Brasil, de viver no exterior. Talvez naquele momento elas não estavam buscando qualidade de vida, elas estavam buscando quitar a casa delas, comprar uma casa. Então elas estavam trabalhando no navio, mas pagando por uma casa, adquirindo bens. Então, para quem tem esse tipo de objetivo, também vale a pena, porque tu vai ganhar um dinheiro muito maior em relação ao que tu ganharia no Brasil, principalmente para quem tem essas posições como cozinheiro, garçom, pessoal que lava louça. Então, vai da perspectiva de cada um, mas é isso aí. Na minha opinião, é um bom início, mas não é uma qualidade de vida tão boa, tá? Então é isso, pessoal. Se vocês tiverem alguma dúvida, ou se tu aí que tá assistindo esse vídeo trabalha em navio, quer deixar a opinião aqui, deixa aí também pro pessoal dar uma olhada, tá? Então tá, obrigada por terem assistido. Se chegaram até aqui, deixem um like. E é isso aí, beijos!